Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4 é o tema da mensagem de hoje. A gente vai continuar a ideia do Sermão da Montanha, os ensinos de Cristo aqui. Mas antes de começar a mensagem propriamente dita, vamos fazer uma oração, entregar para Deus os próximos momentos, especialmente que os nossos corações possam ser agraciados com esses ensinos de Cristo e a gente possa ser transformado lá no fundo do coração. Senhor, abençoa esses momentos que vamos passar juntos, a Tua igreja reunida, de maneira humilde, sentada aos pés da Tua palavra, aos pés da palavra de Cristo. Cada um de nós ansioso por descobrir mais a respeito da Escritura, para através dela melhorarmos o nosso relacionamento com o Senhor e também uns com os outros. Inclusive, prepara-nos para que através de pensamentos, atitudes, ações, nós possamos evangelizar o mundo e manifestar a salvação que há no Senhor para outras pessoas que ainda não te conhecem. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto, então, te recompensará. Jesus já tratou bastante a ideia da justiça no reino dos céus. A gente estudou Mateus capítulo 5, versículos 20 a 48, onde ele disse que nossa justiça deveria exceder muito ao dos escribas e fariseus. A justiça dos escribas e fariseus era uma justiça bastante esvaziada, tratava bastante das aparências, mas não tratava do coração. E Jesus mostrou que em cada atitude, diante do relacionamento com os outros, porque ele tratou bastante do relacionamento do amor ao próximo, ele falou que a gente deveria mudar do íntimo. Falou sobre homicídio, falou sobre adultério, falou sobre divórcio, falou sobre a verdade, falou também sobre a ideia de vingança e falou sobre o amor aos próprios inimigos. E em cada uma delas ele foi revelando como é que os escribas e fariseus de fato maltratavam o próximo. E Jesus está nos ensinando a ideia de bem tratar o nosso próximo, a de fato amar do fundo do coração o nosso próximo, inclusive os nossos inimigos. E de fato, apesar dele ter tratado essa ideia do amor ao próximo, não é aqui que o problema dos fariseus começava. O problema dos fariseus começava realmente no relacionamento com Deus, porque o primeiro dos grandes mandamentos é amar o Senhor sobre todas as coisas. Mateus capítulo 22, no versículo 37. O segundo mandamento é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Para que a gente ame melhor o nosso próximo, antes de tudo, a gente tem que aprender a se relacionar com o nosso Deus. E é isso de fato que Jesus vai começar a tratar agora em Mateus capítulo 6, especialmente dos versículos 1 até o versículo 18. Inclusive o versículo 48 de Mateus capítulo 5 já é uma ponte para o capítulo 6. Porque olha o que ele disse em Mateus 5,48. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui está a base dos nossos relacionamentos. Se a gente não se relaciona bem com Deus, a gente não vai conseguir se relacionar bem com os nossos irmãos, a gente não vai conseguir se relacionar bem com o nosso próximo. E é essa a razão pela qual o chamado que Jesus faz do Sermão da Montanha, as transformações as quais ele trata aqui, que muito mais do que palavras e atitudes, são dos motivos e as intenções do nosso coração. Esse tipo de ensino que Jesus trata aqui, jamais é possível com que pessoas que não são convertidas ao Senhor ainda, elas possam colocar na prática. Se nós queremos de fato tratar bem do nosso próximo, antes de tudo, a gente precisa de um absoluto compromisso com o nosso Deus. E se a gente tiver um compromisso absoluto com Ele, é Ele pela graça dEle, pelo poder dEle, quem vai fazer a transformação no nosso coração. E fazendo transformação no nosso coração, então a gente vai se relacionar bem com o nosso próximo. 1 João capítulo 4, versículo 19, nos informa que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E com o tipo de amor com que Ele nos amou,
é o próprio tipo de amor que a gente vai levar para os relacionamentos. E é exatamente isso que Jesus vai começar a tratar a partir de Mateus capítulo 6. A ideia é de aprendermos a nos relacionar com Ele e nos relacionando bem com Ele. Como consequência, então, a gente vai se relacionar bem com o nosso próximo. Romanos capítulo 1. Versículo 21. Alguma coisa que Paulo deseja com que nós venhamos a entender qual é o pecado fundamental de todos os homens. E se a gente resolve esse pecado fundamental de todo homem, então como consequência, então, a gente vai resolver o nosso problema de relacionamento uns com os outros. É o que ele vai mostrar aqui em Romanos capítulo 1. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se então loucos. E versículo 20 nos mostra que os atributos invisíveis de Deus são claramente manifestos por meio da natureza, e a natureza prova que existe um Deus. E se existe um Deus soberano, assentado num trono, acima de todos nós, deve ser que todo homem que conhece Deus pela natureza, verso 21, glorifica esse Deus, porque Ele governa sobre tudo. Mas não só a ideia de glorificar Deus, também usamos nossa vida para agradecer a esse Deus. Mas os homens erraram nos dois pontos. Não glorificaram Deus, que está no centro do universo, assentado no trono. Nem lhe deram graças, porque a própria criação em si de Deus, ela sustenta a nossa vida física debaixo desse sol. Se não fosse a criação de Deus, nós não teríamos nem como nos alimentar no nosso dia a dia. E não teríamos nem como respirar e viver e tudo mais. Olha para Atos capítulo 14, no versículo 17. Quando Paulo prega em Listra, ele cura um coxo daquela cidade. Atos 14, no versículo 17. E quando ele, juntamente com Barnabé, fazem essa cura, as pessoas da cidade de Listra desejam de fato oferecer sacrifícios para Paulo e para Barnabé, como se deuses eles fossem. E Paulo está dizendo que eles se libertem dessa ideia de idolatria, porque somente Deus deve ser glorificado. E ele dá algumas razões pelas quais Deus deve ser glorificado, mas especialmente para o tema de hoje, Atos 14, 17. Contudo, falando sobre Deus, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus, com a criação, nos sustenta com a chuva e com as estações frutíferas. E deve ser que nós, através da criação, devemos honrar o nosso Deus e glorificar, porque Ele está acima de tudo. E também devemos agradecer a Ele, porque tudo que provém de Deus é bom, inclusive para a nossa vida física debaixo do sol. Atos 17, quando ele prega em Atenas, Paulo ficou revoltado assim no espírito, Atos 17, versículo 16, com a idolatria dominante na cidade. E ele pregou sobre o Deus verdadeiro. E segundo Paulo, Atos capítulo 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, se bem que não está longe de cada um de nós. Versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum de vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Se Deus é o Criador do universo e Criador de cada um de nós, e nele a gente se move, respira, e dele vem inclusive a alimentação, a criação mostra que nós, como seres humanos, devemos glorificar e usar a nossa vida para engrandecer a Deus. E a própria natureza pela qual Deus se revela nos aponta para uma revelação mais específica, que é a revelação das Escrituras.
A bondade de Deus através da natureza deve fazer com que homens desejem conhecer mais a respeito desse Deus que é tão bondoso para cada um de nós. Agora, Paulo está falando em Romanos capítulo 1, versículo 21, que apesar de tudo isso, os homens, devido ao seu orgulho, ao invés de glorificarem e agradecerem a Deus, decidiram se apartar de Deus. E se apartando de Deus, que é a luz, os homens ficaram em trevas. E quando acontece trevas mentais, pela ausência de Deus, que é a luz, então, como consequência, a gente vive uma vida de pecado. Porque uma vida sem Deus é uma vida de pecado. Então a gente volta em Romanos capítulo 1, versículo 28, e olha o que Paulo diz, em Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles mesmos a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O mau relacionamento, 1, 28 a 32, o horror dos relacionamentos humanos, é consequência de um pecado anterior, fundamental, a recusa dos homens orgulhosos em se relacionarem com Deus, que criou o universo, a recusa 1:21 de glorificar a Deus e de lhe dar graças, traz como consequência essas trevas nos relacionamentos. E é por isso que em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 18, Jesus vai nos ensinar que para que a gente consiga atingir aquele tipo de justiça nos relacionamentos que ele tratou, de Mateus 5, 21 a 48, uma justiça do coração, que começa nas intenções e não somente na aparência, a gente precisa, antes de tudo, resolver o nosso relacionamento com o Senhor. E para que a gente tenha relacionamento com o Senhor, a única abordagem que Ele aceita é se nós vamos diante do trono dele com absoluta humildade e com absoluta devoção. A gente volta para Mateus capítulo 6.